Esta é a história do dia da Rádio Observador. Irá Netanyahu sobreviver às presidenciais nos Estados Unidos? In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words: "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. O primeiro-ministro israelita pede apoio militar aos Estados Unidos. Diz que os dois países estão unidos numa aliança abençoada por Deus contra os tiranos e os terroristas. Benjamin Netanyahu fez o quarto discurso numa sessão conjunta do Congresso e ultrapassou assim Winston Churchill como o estrangeiro que mais vezes discursou para as duas câmaras no Capitólio em Washington. A ligação entre Israel e os Estados Unidos é muito estreita, quer do ponto de vista político, quer militar. Abraços com uma crise política e com uma guerra em Gaza, o futuro de Bibi, como é conhecido o primeiro-ministro israelita, depende das presidenciais norte-americanas? É sobre isto que vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em segurança. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quinta-feira, 25 de julho. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Ricardo. Qual é, neste momento, a situação política de Benjamin Netanyahu a nível interno em Israel? Bom, apesar da visita aos Estados Unidos, a situação já programada há algumas semanas, aliás, a situação ao nível interno de Netanyahu não se tem modificado muito ao longo dos meses após o ataque, como o massacre de 7 de outubro. Portanto, Netanyahu basicamente continua sobre uma elevada pressão política, digamos assim. E a crise dos reféns é um problema militar e político. Netanyahu não consegue avançar com um programa, por exemplo, de troca de prisioneiros palestinianos por reféns israelitas, sem que isso, professor, coloque em risco a coesão do atual governo de coligação. Essa é uma das razões que levam a esta, diria, aparente incapacidade do governo israelita de resgatar mais reféns? Sim, também é. Realmente Netanyahu é responsabilizado diretamente por aquilo que sucedeu no dia 7 de outubro, ou seja, pode haver iniciativa e mérito da parte do grupo terrorista Hamas, mas houve uma enorme falha de segurança da parte das autoridades israelitas, e quem comanda o governo de Israel já há vários meses é precisamente Netanyahu, e portanto Netanyahu é o principal responsável pela situação dos reféns. E, portanto, ele, para resolver o problema dos reféns, decidiu lançar uma ofensiva militar que não tem alcançado os objetivos pretendidos, pelo menos tão rapidamente. Um deles era precisamente recuperar os cerca de 200 reféns, e na prática o Netanyahu só conseguiu recuperar os reféns, ou trazer cerca de 30, 40 israelitas a casa, através de negociações e de troca de prisioneiros. E, portanto, efetivamente, o Netanyahu tem um dilema, que é: ou ele aceita um programa de troca de prisioneiros e acaba com a crise dos reféns, digamos assim, e isso pode significar também o fim do seu governo, porque o objetivo fica cumprido e toda a gente está a exigir eleições antecipadas, ou ele não resolve o problema dos reféns e prolonga a guerra e também se prolonga no poder. E, portanto, há aqui um dilema que ele intui. Eu não estou a dizer que isto seja propositado ou conspirativo, mas efetivamente o próprio Netanyahu intui este dilema onde está, digamos, enclausurado, onde está metido. Então, se seguirmos essa lógica de raciocínio, também podemos pensar que apresentar uma solução efetiva, vou usar aqui este termo, efetiva, de cessar-fogo ou de paz,
também pode ser difícil, porque isso também, por um lado, pode Sim, é pôr... prejudicial politicamente Exatamente. para o Netanyahu e o governo, digamos assim, porque efetivamente, no momento em que houver um cessar-fogo, uma solução para os reféns, enfim, até os líderes do Hamas, os dois, pelo menos, principais líderes do Hamas, sejam mortos, o líder político, o Yahya Sinwar, e o líder militar, Mohamed Deif, tenham sido mortos, que ainda não aconteceu. No momento em que haja uma espécie de findar, digamos assim, ou alcançar dos objetivos, Netanyahu é forçado, efetivamente, no mínimo, a admitir-se e a apresentar-se novamente a eleições. E, portanto, há aqui, efetivamente, um dilema muito forte, e Netanyahu é um animal político, sabe isso, e sabe também que no dia que ele sair do governo, terá muitos processos judiciais em cima, terá processos políticos de averiguações, de investigação sobre as falhas de segurança e, portanto, neste momento ele está numa posição, entre aspas, confortável, ou pelo menos está protegido daquilo que o futuro lhe antevê, que não será algo muito positivo. Aliás, vê-se pela decisão do Tribunal Internacional de Justiça, não é? Exatamente. E até que ponto é que esse dilema que vai alimentando este impasse, se me é permitida a imagem, pode ser também uma desilusão para o velho aliado dos Estados Unidos? Depende, na prática, como os vários públicos, digamos assim, nos Estados Unidos olhem para este dilema. Não só os dois candidatos que temos às eleições, um deles novo, fresquinho, os dois candidatos que temos às eleições presidenciais, como os vários públicos eleitorais, digamos assim, que existem na sociedade americana. Portanto, aqueles que são invariavelmente a favor de Israel, ou de uma forma quase inquestionável, nem questionam o papel de Israel e as ações de Israel, mesmo com Netanyahu à frente, e outros setores que são bastante críticos de Israel, independentemente de ser Netanyahu ou não à frente de Israel. E, portanto, neste contexto, é importante perceber esses vários públicos que também acabam por ser bastiões eleitorais dos atuais candidatos presidenciais. E conforme a leitura que esses vários públicos têm da situação do conflito Israel-Palestiniano, neste caso Israel-Hamas, enfim, podem se posicionar também de forma diferente na corrida eleitoral, ou no candidato que apoiarão na corrida eleitoral, ou não. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, especialista em relações internacionais e segurança. Até que ponto é que o futuro de Netanyahu está dependente das eleições presidenciais dos Estados Unidos? Todo este espaço onde é a casa está cercado, tem muros altos. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. E quando chega, de facto, este personagem controverso, cercado de paparazzis, claro, coloca-se num problema complicado. Um rei na boca do inferno. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estreia a 30 de julho. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, especialista em relações internacionais e segurança. Professor, a guerra em Gaza é também um problema político nos Estados Unidos, sobretudo para o Partido Democrata. Porquê? Sim, aparentemente a guerra em Gaza
poderá representar um calcanhar de Aquiles para o Partido Democrata. Basicamente porque a principal oposição dentro dos Estados Unidos à intervenção das Forças Armadas em Gaza tem sido efetuada por jovens universitários, enfim, das universidades de elite norte-americanas, que são uma parte importante do eleitorado do Partido Democrata. E, portanto, eles têm estado do lado palestiniano, do lado do Hamas, e contra a posição e o governo de Netanyahu. Mas, entretanto, houve, como nós sabemos, uma mudança no candidato presidencial democrata, houve uma alteração no cavalo, como eles costumam dizer, mudaram de cavalo, e isso pode também mudar um pouco a percepção que o eleitorado democrata tem do conflito israelo-palestiniano, porque efetivamente a nova candidata Kamala Harris em princípio será a nova candidata, falta ainda confirmação agora, neste momento estamos a conversar, mas tudo indica que já terá os apoios necessários para obter a tal confirmação no colégio eleitoral na Convenção Democrata que irá ocorrer daqui a umas semanas. 19 de agosto. Exatamente. A Kamala Harris vem precisamente desse setor que era muito crítico de Biden. Porque há diferenças entre Kamala Harris e Joe Biden no que toca a Israel. Absolutamente. Eu diria que pode não haver diferenças em relação à postura essencial ou à postura nuclear em relação a Israel. Eu julgo tanto Kamala Harris como Biden, ambos apoiarão Israel. Eu acho que nesse sentido Kamala Harris não irá ser muito diferente de Biden. Biden odiava e era sabido Netanyahu, portanto Biden era um crítico desde os tempos que era vice-presidente de Obama, ele conhecia e conhece muito bem Netanyahu e odiavam-se mutuamente, portanto o ódio era recíproco, digamos assim, e Kamala Harris ao entrar aqui coloca pelo menos alguma incógnita em qual será a sua posição em relação a Netanyahu. Se ela irá mais longe do que Biden ou será tão crítica quanto Biden. Agora a questão é que Kamala vem precisamente, o seu principal apoio vem dos mais jovens, daqueles que têm menos de 30 anos, vem das mulheres, vem do setor, aquilo que eles chamam afro-americano. Portanto, este setor está fortemente, calcula 70-80% por trás da Kamala Harris, e eu penso que eles, e também são eles os críticos de Israel, e penso que neste momento eles têm que dar o benefício da dúvida a Kamala Harris. Portanto, eu penso que neste momento, mais importante do que o conflito israelo-palestiniano, vai ser a eleição de Kamala Harris. Enquanto no caso de Biden havia efetivamente já uma certa desmotivação, desconfiança, etc., por causa de ser um candidato velho, etc., já era visto quase como conservador por estes setores do Partido Democrata. Agora Kamala não é observada deste modo e, portanto, vai ter que haver um benefício da dúvida, e julgo que nesse contexto a situação israelo-palestiniana perdeu um peso eleitoral que teria no caso de Biden entre as hostes democratas. E não deixa de ser interessante que no discurso desta quarta-feira que Netanyahu fez no Congresso dos Estados Unidos não esteve Kamala Harris. Ela é a vice-presidente dos Estados Unidos e, por inerência, seria ela a presidir a esta sessão especial que junta as duas câmaras no Congresso norte-americano. As razões evocadas foram razões de agenda para esta falta e nada mais, mas obviamente há depois aqui também uma leitura política desta ausência, e há outras ausências também de peso do lado democrata, como por exemplo Nancy Pelosi. E em relação aos republicanos e em relação com Trump, Netanyahu vai estar com Trump na Flórida esta sexta-feira. Aí a relação é mais pacífica ou nem por isso?
Só fazer um pequeno contextualização, ao fim e ao cabo, das circunstâncias desta visita do Netanyahu, que na realidade ocorreu no pior dos momentos. A visita já estava agendada semanas, calculo que até meses antes. Estas visitas é assim que funcionam em termos diplomáticos, mas entretanto houve um candidato que sofreu um atentado, uma tentativa de atentado, e houve outro candidato que desistiu a favor do seu vice-presidente, a Kamala Harris, e portanto neste momento os americanos têm coisas muito mais importantes em que pensar do que propriamente no conflito israelo-palestiniano e se devem ou não apoiar o Netanyahu. O Netanyahu está sem agenda. Nesta quarta-feira ele foi ao Congresso, mas ele tem estado sem agenda política. Ele não tem conseguido reunir com ninguém, ninguém lhe dá troco. Vimos umas fotografias com umas famílias dos reféns, mas tudo aquilo é muito encenado, é um pouco como nós dizemos para inglês ver. Portanto, Netanyahu foi num momento absolutamente errado, o pior possível, aos Estados Unidos. Mesmo o encontro com Trump vai ser só na sexta-feira, portanto ele vai passar uma semana inteira nos Estados Unidos. Ele está quase de férias, portanto ele não está lá rigorosamente. Exatamente, ele não consegue palco mediático porque ele não é importante neste momento. A situação que se passa no Médio Oriente não é relevante neste momento para os americanos e, efetivamente, Kamala Harris tem coisas mais importantes para fazer e pensar, Nancy Pelosi também, e, portanto, a coisa não está a correr muito bem ao Netanyahu. Quanto a Trump... Trump também tem coisas mais importantes em que pensar. Netanyahu não é propriamente um trunfo que ele possa jogar agora para atrair eleitorado depois de todas as transformações que houve na corrida eleitoral. Já sabemos que Trump está do lado de Netanyahu, já sabemos que Trump é fortemente anti-Irão, principalmente. Esta questão é muito importante para Netanyahu, mas não é tão importante assim para o eleitorado americano. E apesar de alguns dizerem o contrário, eu acho que as questões de política externa nos Estados Unidos, apesar de serem importantes e terem um certo peso no momento das eleições, não são determinantes para o eleitorado norte-americano. Obviamente, se pensarmos em países europeus ou até em Portugal, praticamente nem sequer se fala de política externa, portanto Exatamente. É totalmente irrelevante. Nos Estados Unidos não, há realmente um peso e um lugar para a política externa na campanha eleitoral, sempre houve. E Israel tem uma importância estratégica e política para os Estados Unidos e também para as democracias ocidentais, isso é inegável. Deixa-me aqui virar um bocadinho a mesa ao contrário e fazer esta pergunta: Netanyahu vai sobreviver às eleições presidenciais norte-americanas? Eu acho que a sobrevivência de Netanyahu não depende diretamente do resultado das eleições presidenciais norte-americanas. Obviamente que parte do oxigénio político e militar advém dos Estados Unidos e, ao fim e ao cabo, da liderança daqueles que lideram a política externa norte-americana, mas independentemente de quem ganha as eleições, nem Trump nem Kamala Harris irão deixar de apoiar Israel e cortar relações com Israel. Kamala Harris poderá ser efetivamente bastante mais crítica e mais dura com Netanyahu do que foi Biden em relação à situação de Israel, mas mesmo assim acho que Netanyahu está muito mais dependente dos desenvolvimentos que estão a ocorrer, dos desenvolvimentos militares e políticos que estão a ocorrer na faixa de Gaza, nomeadamente a morte dos tais 2 líderes do Hamas que eu mencionei, morte física, desaparecimento total, porque não é admissível sequer que esses indivíduos sobrevivam após meses e meses de guerra, e também está dependente do que será o futuro dos reféns, os reféns irão ser libertados ou não, vivos ou mortos. Portanto, acho que é aí que se joga efetivamente mais o futuro de Netanyahu e depois de toda a pressão que advém do interior da sociedade israelita.
efetivamente eu só vejo, digamos assim, um poder excepcional dos Estados Unidos em relação ao Netanyahu se o próximo presidente americano decidisse, por simplesmente, pelo menos, cortar todo o apoio militar e financeiro ao governo de Netanyahu e exigisse novas eleições para retomar esse apoio. De outra forma, não estou a ver como é que possa... Enfim, o futuro de Netanyahu estar muito dependente do próximo presidente americano, porque acho que nenhum dos dois candidatos irá fazer isso, nem Kamala Harris, embora possa ter posições bastante mais duras com Israel. Muito obrigado, professor Paulo Batista Ramos. Eu que agradeço. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e é especialista em segurança. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.